Antes de ler a palavra de Deus para a nossa meditação, quero aqui saudar os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Mateus 1, 21 a 25. Diz assim, acerca do nascimento de Jesus Cristo: ela, Maria, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não vou pregar sobre Natal, quero pregar sobre o nome de Jesus. Na verdade, nós teremos uma sequência de 3 mensagens com esse título, o nome de Jesus. E abrimos esta sequência com a primeira mensagem, que se chama exatamente o nome de Jesus. E eu quero então introduzir, fazendo uma rápida narrativa sobre o acontecimento mais importante de todos os tempos, a vinda de Cristo ao mundo. Nada depois da manifestação do poder de Deus em criar tudo e todas as coisas e o mundo, e estabelecer esse projeto da existência para nós, como nós aqui estamos, Deus nos enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, unigênito do Pai. Por isso, este é o maior acontecimento de todos os tempos. E durante séculos, até que isso acontecesse, Deus usou diferentes pessoas, de diferentes lugares, a fazer diferentes coisas, a fim de preparar o caminho para o nascimento de Jesus em Belém. Em Gálatas, por exemplo, capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar a síntese desse processo. Nós lemos que, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, nós vamos observar que Deus tinha prometido que o nome de Jesus, ou o nome do seu Filho, o nome do seu enviado, seria grande entre as nações, e o seu nome será grande entre as nações. Mas, como nós cristãos, desse nosso tempo estranho, esse tempo de empoderamento de pessoas acima do que se deve ser, nesse tempo de excessos humanos pela liberdade existencial, de desenfreada prática do ser pessoal pelo prazer, em busca do prazer desenfreado, pela liberdade de se impor e pela destruição da reputação do santo, do sagrado e da palavra de Deus. Como nós cuidamos do nome de Jesus? Como você cuida do nome de Jesus? Como você considera o nome de Jesus? Como você pronuncia o nome de Jesus? Que sentido, que valor? Qual é o seu testemunho sobre o nome de Jesus? Voltando os nossos olhos para as Escrituras Sagradas, vemos que José, o pai de Jesus, conforme aqui está registrado, ele recebeu uma ordenança
Você vai colocar o nome nesse menino de Jesus. Meus amados, esse nome, ele é o primeiro nome da Bíblia, e é o último nome, aliás, o primeiro nome do Novo Testamento, e o último nome do Novo Testamento. No Novo Testamento, o nome de Jesus, ele é citado, ele aparece cerca de 900 vezes. E quanto a nós, quantas vezes, e que sentido faz para nós falar o nome de Jesus? Será que a nossa geração de cristãos tem dado a devida dignidade, a devida honra ao nome de Jesus? Será que a nossa igreja tem honrado o nome de Jesus? Só para termos uma ideia, no primeiro capítulo de Mateus, o nome de Jesus está ligado a dois outros nomes, que nós lemos aqui agora: Cristo e Emanuel. Cristo e Emanuel. Seu nome oficial é Cristo, que significa ungido, e nos lembra de que Jesus é profeta, sacerdote e rei. No Velho Testamento, na tradição hebraica, as pessoas que ocupavam essas funções eram sempre ungidas com óleo especial. É o óleo precioso. Quando nós lemos o Salmo que fala sobre o óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, nós estamos lendo sobre esse óleo especial sobre pessoas especiais. Emanuel significa Deus conosco, Deus estando conosco, lembrando-nos de que Jesus é Deus e está sempre presente com o seu povo. Jesus é o seu nome pessoal e significa Salvador. É o seu nome familiar, é o seu nome, vamos assim dizer, carinhoso, o seu nome fraternal, que significa Salvador. A proposta da mensagem de hoje é pensarmos a respeito desse nome. Quem sabe saímos daqui hoje com um novo sentimento, com uma nova percepção, com um novo sentido do nome de Jesus. Quem sabe saiamos daqui hoje repensando o que falamos até o momento sobre ele. Quem sabe saiamos daqui hoje tocados por aquilo que nós consideramos banal, aquilo que nós consideramos comum, aquilo que nós consideramos simples e talvez até insignificante, atribuindo ao nosso Senhor Jesus Cristo o nome valioso, honroso e digno que ele merece. Veja que o anjo disse a José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome nele, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aqui então começa, meus amados, o que nós podemos falar, o que nós podemos refletir, baseado nessas ênfases bíblicas, sobre o nome de Jesus e tirarmos algumas lições para nós. Primeira delas, Jesus é um nome não inventado por José, não inventado por Maria, não inventado por ser humano algum. Jesus é um nome divinamente atribuído. É como aquele que recebeu uma missão: ser o Salvador. Jesus é o Salvador. O nome Jesus é considerado divinamente atribuído porque ele primeiramente foi comunicado diretamente por Deus. Foi uma ordem: José, coloque o nome nesse menino de Jesus. E José entendeu. O nome foi revelado tanto a Maria, que em Lucas
capítulo 1, versículo 31, registra isso, quanto foi revelado a José. Coloque o nome nesse menino de Jesus, porque ele será o Salvador. E então aqui nós vamos entender que esse nome atribuído pelo Pai, esse nome atribuído pelo céu, esse nome atribuído e citado pelo anjo, tem um significado profético. O nome deriva do hebraico Yeshua, uma abreviação de Yoshua ou Yohushua, que significa o Senhor é salvação, ou Deus salva. A instrução divina foi clara: lhes porás o nome de Jesus, porque ele será o Salvador do seu povo, dos seus pecados. Meus amados, a essência da presença de Jesus na terra, ela é diferente de um nome escolhido por preferência familiar. Nesse caso, ele define a presença de Deus na terra. Até então, era promessa. Com o nascimento, com a vinda de Jesus, com o advento, com a chegada de Jesus, deixou de ser promessa, passou a ser real. E Emanuel traz essa ênfase da boa nova: Deus agora está presente, Deus conosco. Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Por isso, meus amados, nós não podemos tratar com leviandade, tratar com falta de senso, falta de discernimento, no que diz respeito a falar, a citar, a pensar, a refletir sobre o nome de Jesus. Nós ouvimos expressões comuns, né? De vez em quando alguém mais assim assustado, né? Ou fala, ah meu Deus, né? Ou fala, Jesus Cristo, como que se isso fosse algo comum. Não é para ser comum. O nome de Jesus é para ser percebido por nós como aquilo que foi nos dado da divina providência, aquilo que nos foi concedido por promessa do Pai do céu, como o Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador. O nome de Jesus é para ser temido, o nome de Jesus é para ser respeitado, o nome de Jesus é para ser amado, o nome de Jesus é para ser honrado. Pense bem, ao falar o nome de Jesus, quem sabe falta acrescentar: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é tudo para mim. Nós até cantamos isso, né? Nós até entoamos estas canções que falam: Ele é tudo para mim, mas Ele precisa ser tudo mesmo. Sabe por quê? Porque foi Deus que o enviou, e o nome de Jesus foi dado pelo próprio Deus. Por isso o nome de Jesus é divino, é aquele que nos livra da culpa do pecado, por isso Ele é o Salvador. Guarde isso contigo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um nome próprio histórico, mas uma revelação da missão divina de salvar a humanidade, sendo divinamente determinado para revelar a identidade do Salvador, prometido, citado pelos profetas, anunciado desde o início dos tempos, e agora a realidade, chegou o Salvador. Eu tenho um carinho, e eu preciso repetir isso hoje, eu tenho uma consideração muito grande pela celebração do Natal. É por causa disso. Pastor, o senhor gosta tanto do Natal assim? Gosto por conta disso. É o nascimento do Salvador, e é a celebração máxima para quem ama Jesus, para quem tem Jesus como Salvador. Esse é um dia muito, muito, mas muito bom. Eu gosto de lembrar do aniversário dos meus filhos, gosto de celebrar a chegada deles, lembro com carinho, olho as fotos, porque a chegada dos nossos filhos
foi muito especial. Agora a chegada, o nascimento do Salvador é muito, mas muito adiante de especial, porque Ele é o Salvador, nos livra dos nossos pecados. Nome de Jesus. E clamamos pelo nome de Jesus. Jesus, salva-nos. Mas a segunda consideração que eu quero fazer em relação ao nome de Jesus é que Jesus é um nome honrado no céu e é para ser honrado na terra. Além dele ser o Salvador, é para ele ser conhecido, honrado como Rei dos Reis, honrado como aquele que é especial. Nas Escrituras, Jesus é descrito como o nome que está acima de todo nome. Ele é reverenciado como Filho de Deus, como acabamos de falar, o Salvador da humanidade, e é o Rei que governa o universo. Toda a autoridade foi posta em cima do nome de Jesus, no céu e na terra. É o nome acima de todos os nomes. Alguns pontos sobre o significado e honra associados a Jesus precisam ser aqui citados. Um deles repetido: Salvador. O nome de Jesus deriva, eu relembro isso, do hebraico Yeshua, ou Yeshua Hamashia, que significa o eterno e é Salvador ou Salvador. Nome superior, portanto. A Bíblia, em Filipenses 2, 9 a 11, relata que Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome superior a todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É o Senhor. Outra aplicação importante para considerarmos a honra ao nome de Jesus: Santíssimo Nome. O Santíssimo Nome de Jesus é celebrado representando a sua presença e poder. O que significa citar? O que significa aplicar no coração e na vida o Santíssimo Nome de Jesus com sua presença? É quando nós estamos aqui, num momento de extrema situação decadente, situação difícil, situação de sofrimento, e então nós devemos clamar pelo santo nome. Clame pelo nome de Jesus, com fé, com confiança. Ore através do nome e por meio de Jesus, com fé, com confiança. Isso me faz lembrar do barco no momento das tormentas, naquele momento quando os discípulos estão perecendo, e eles então clamam dizendo: tu não te importas que pereçamos? Mestre, mestre, é a mesma coisa que dizermos: Senhor, nós estamos perecendo, e aqui agora clamamos pelo teu nome, Senhor Jesus, venha ao nosso encontro. Nem sempre nós damos essa honra ao nome de Jesus. Pedimos ajuda, corremos atrás disso ou daquilo, corremos atrás de muitas soluções antes, das mais simples necessidades às mais complexas. O primeiro passo para a nossa relação com Jesus, o primeiro momento, a primeira ação nossa, devia ser submeter as autoridades ao nome de Jesus, porque Ele é o nome acima de todos eles. Submeter as nossas necessidades pessoais, dores, angústias, sofrimentos, dúvidas, medos, ao nome de Jesus.
submeter os nossos médicos, instrumentos do poder de Deus, com sabedoria, com discernimento, com unção que eles possuem, ao nome de Jesus. Submeter as nossas referências mais dignas do nosso coração, que às vezes nos colocam numa condição de grandeza, de honra, de posição, de destaque, seja na sociedade, seja na igreja. Nome de Jesus primeiro, Jesus está à frente, Jesus é o santo nome que está acima do nosso nome. Mas ainda há mais. O santo nome de Jesus precisa ser o foco de nossa adoração, caracterizando assim a nossa fidelidade em santificar o nome de Cristo, louvar o nome de Jesus em nossas vidas. Os nossos louvores precisam ser: hosana, hosana, bendito ao que vem em nome de Deus, Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, foco da nossa adoração. Para o cristianismo, o santo nome de Jesus, o nome acima de todo nome, simboliza salvação e autoridade sobre nossas vidas. É o Salvador, mas é autoridade sobre nossas vidas. Quem somos nós? Quem somos nós para nos confrontarmos com Jesus? Feliz aquele que tem a humildade de se curvar, de se dobrar e de colocar o nome de Jesus sobre o seu nome, sobre a sua vida, sobre a sua existência. Feliz aquele que entende que sem Ele nada consegue fazer. E foi Ele mesmo quem disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, queridos, nós temos que pensar: primeiro, Jesus é o Salvador, mas Jesus é o santo nome a ser honrado. É santo. É santo. Terceira consideração: o nome de Jesus é único e eficaz. É eficaz. Jesus é o Salvador dos pecadores perdidos. Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Jesus é aquele que justifica todas as coisas. E o que mais nos importa, Jesus é o nosso único e suficiente Filho de Deus. Sem Ele nós nada somos, e nada se sustenta na igreja e nem em nosso cotidiano. Pode até se enganar por um tempo, mas logo descobrirá o fracasso. Sem mim nada podeis fazer. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos assim: e não há salvação em nenhum outro. E aqui está o que importa além dessa frase inicial: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eficaz. É aquele definitivo enviado por Deus para ser o nosso Redentor. E há mais uma coisa: além da sua honra, da sua grandeza, do seu poder salvador, Ele é o mestre e amigo dos pecadores salvos, Rei dos reis, mas é amigo acessível. Nós temos acesso diário, constante a Jesus. E eu quero explicar uma coisa para a igreja, para entender uma coisa: o privilégio da oração é devido à autoridade do seu nome. Por isso a nossa oração, ainda que você não diga a frase em nome de Jesus, mas ela precisa ser feita em nome de Jesus, por meio de Jesus. Sabe por quê? Porque é o nome de Jesus, é o próprio Jesus que nos dá acesso à presença do Pai, à presença de Deus. Em João 14, versículo 13 e 14, nós lemos assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que
o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei, em nome de Jesus, por intermédio de Jesus. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei orar. E nós vamos sempre encontrar pessoas assim: eu não sei orar. Tem uma coisa que abre a porta da oração, e quem diz que não sabe orar, pode aprender rapidinho. É assim, instantâneo, é verdade. É aprender que a sua oração, a sua frase dita, a sua expressão comunicada de forma compreensiva para você e para quem te ouve, é para Deus, por meio de Jesus. Não é você que está falando diretamente, assim, insolentemente para Deus, mas você tem um mediador, um intermediário, fazendo com que a sua oração chegue ao trono do Pai, chegue a Deus, livre acesso. Nome eficaz, o nome de Jesus. Então é o privilégio da oração, falar com Deus por meio do nome de Jesus. No nome de Jesus temos a autoridade para proclamar o Evangelho. A nossa pregação aqui não é por força de oratória, não é simplesmente por preparo teológico, não é simplesmente por estudo feito, mas a pregação da palavra, ela tem esse embasamento maior, é o nome de Jesus, é em nome de Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. O pregador que sobe ao púlpito, o pregador que não sobe ao púlpito, mas que prega de onde ele está, ele precisa saber disto, que a eficácia da sua pregação não é a sua sabedoria, mas é o nome de Jesus, por ordem de Jesus, autorizado por Jesus. Por isso a pregação precisa ser santa, bendita, bíblica, correta, espiritual, conteúdo santo, palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: nós pregamos não por fábulas humanas, nem por conhecimento humano, nós pregamos pelo nome de Jesus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos foi concedido. Então o nome de Jesus, ela nos dá autoridade para pregar, para proclamar o Evangelho. Lucas 24, 47 diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Em seu nome. Pregação eficaz é feita no nome e por meio de Jesus. Mas tem uma questão a mais. A eficácia do nome de Jesus nos ensina, nos mostra que no nome de Jesus temos o privilégio de nos reunir com outros cristãos e celebrarmos a fraternidade cristã, praticando a adoração, honrando e exaltando o nome do Senhor, algo que os anjos quiseram fazer com esta proclamação, mas nos foi concedido o privilégio e o dom de fazermos isto. Em Mateus 18, 20 nós lemos: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele estará no meio, junto com os seus adoradores. O nome de Jesus é eficaz também quando Ele nos concede o privilégio de perseverarmos na fé, ainda que passemos por sofrimentos. Após serem açoitados pelo Sinédrio, nos registra o livro de Atos, os apóstolos demonstraram alegria, apanharam, após receberam açoites, eles demonstraram alegria inabalável em sofrer por Jesus. E o texto registra: e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. O nome de Jesus nos firma na fé.
Nega Jesus ou morre, nega Jesus ou perece, nega Jesus ou vai preso. Apanharam porque proclamaram Jesus, honraram, e o nome de Jesus, na sua eficácia, preservou a fé daqueles homens. Meus queridos, às vezes nós perdemos o foco desse sentido, da eficácia da fé no nome de Jesus. Eu penso que no nosso tempo, que eu descrevi no início da pregação, como um tempo estranho, de empoderamento excessivo, ou de pessoas que buscam mais a glória para si do que para Deus e as coisas de Deus, aliás, profanam, negam, blasfemam contra Deus. Nesse tempo, muitas vezes nós perdemos a eficácia do nome de Jesus, transformando o errado no certo. O que eu digo no errado, de transformar o errado no certo, invertendo os valores. Nós não queremos mais nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de sofrimento pelo nome de Cristo, pela fé em Jesus. Hoje inventaram uma fé, como que se diz? Otimista. Hoje inventaram um tipo de fé vencedora. Hoje inventaram um tipo de fé de vitórias. Ninguém mais quer sofrer pelo nome de Jesus, afronta, insultos. Hoje os crentes que têm fé precisam possuir riquezas, glórias, precisam ser pessoas envolvidas e influentes. Meus queridos, o nome de Jesus, ele é eficaz na medida que nós, cada portador do nome de Cristo e do Evangelho de Jesus, perseveram firmemente na fé e fielmente andam na sua presença como seus discípulos. A fé eficaz. A fé vitoriosa, ela é vitoriosa quando aplicada nesse sentido. Aqueles que sofrem pelo nome de Jesus, morrem, sofrem afrontas, à semelhança do que ele sofreu carregando a cruz e sendo morto lá no Calvário, honrando o seu ministério. Por isso que o Evangelho e a palavra de Deus diz para morrermos com Cristo na cruz. O nosso eu, a nossa humanidade, a nossa estrutura pecaminosa, humilhando-nos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhem-se, quebrantem-se. Se tiver que sofrer pelo nome de Jesus, pela fé em Jesus, lembrem-se, ele é eficaz. Nós temos o ministério, esse ministério de honrarmos o nome de Cristo. E no tempo oportuno, ele exaltará. E é isso que é a vitória em Cristo Jesus. Sofrer pelo nome de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Pense nisto. Quantas vezes nós temos perdido o privilégio de testemunharmos a eficácia da fé, quando nós vendemos a nossa fé por qualquer coisa. Às vezes até fazemos como Pedro, negamos a fé, negamos o nome de Cristo, desonramos o nome de Cristo, não sustentamos o Evangelho, não sustentamos o seu nome, porque esquecemos, deixamos de lado a eficácia do nome de Cristo. Honre o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, exalte o nome de Jesus. Meus amados irmãos, concluindo esta mensagem, infelizmente, Jesus tem se tornado um nome banalizado. As pessoas usam o nome do Senhor levianamente, desconsiderando sua origem, desconsiderando a sua pessoa e desconsiderando a sua obra. Por isso eu iniciei a mensagem perguntando: diante do mundo em que nós estamos inseridos, nós estamos conferindo a honra ao nome de Cristo?
Que sentido faz quando as Escrituras dizem: o seu nome está acima de todo nome? Que sentido faz quando as Escrituras o chamam de Rei dos Reis? Que sentido as Escrituras fazem para nós, ou traz para nós, quando nós vemos que todo joelho deve se dobrar e adorar esse Jesus? Que sentido tem para nós quando nós nos reunimos aqui para fazer o culto? Estamos aqui fazendo em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para adorar Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Pensemos nisto, consideremos isto. José, ponha o nome nesse menino de Jesus, José. Sabe por quê, José? Ele será o Salvador do mundo, dos pecadores. Ele é o Salvador. E aqui o conceito de salvação é único. Não existe outro. Por mais que nós queiramos colocar outro, não existe outro. Somente Jesus nos tira da condição de pecadores perdidos, da condição de pessoas desorientadas, pessoas que estão entregues à maldição do pecado. Somente Jesus tem poder para isso. E não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus. E não há. Por isso, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, e cabe a nós, como filhos de Deus, engrandecer o nome de Jesus por nossas boas obras, por nossa vida piedosa, nosso falar com graça e o nosso testemunho cristão. Eis a razão de ser da igreja, eis a razão do nosso ministério, eis a razão da igreja ter pastores, eis a razão da igreja possuir essa estrutura, eis a razão de estarmos aqui celebrando a ceia hoje, eis a razão de você fazer parte dessa igreja, é Jesus. No nome de Jesus, aqui estamos reunidos. Amém? Deus os abençoe, que o nome de Jesus passe a ter um valor especial para nós, daqui para frente, sempre. Pai, obrigado por podermos celebrar.